Olá, tudo bem? Que o Senhor Deus abençoe muito a sua vida. Que o Senhor Deus possa encher seu coração de graça e paz. Para a nossa meditação no dia de hoje, quero trazer para a nossa reflexão o Salmo de número 1, o primeiro Salmo do Saltério. E ele diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O livro dos Salmos é um inário. Cada salmo é uma música, uma canção de louvor, de adoração ao Senhor. Em vários momentos, o povo de Deus estava sempre cantando essas canções nas suas adorações. Pois bem, não há melhor salmo para começar esse inário, o saltério, do que esse que acabamos de ler. Isso porque ele acaba dividindo a humanidade em dois tipos de pessoas. Aquelas que amam a Deus, procuram viver segundo os seus caminhos e que louvam constantemente o Senhor, e aqueles que procuram viver nesse mundo como se Deus não existisse. Dessa maneira, o saltério é um divisor de águas, porque ele está falando quem está com Deus e quem não quer estar com Ele. Ao mesmo tempo, ele está dizendo também quem encontra a felicidade. E isso também é interessante no texto. Se a humanidade está dividida em dois grupos, na verdade, cada grupo trilha um caminho muito específico, procurando encontrar felicidade, alegria, sentido para a vida, de acordo com os seus próprios caminhos. Pois bem, a Bíblia está dizendo que só um destes grupos vai encontrar a bem-aventurança, a felicidade verdadeira, e esse é o grupo que está com Deus. Isso porque as coisas nesse mundo são transitórias e passageiras, estão sob o efeito e o poder ainda do pecado, mas as coisas de Deus são eternas, e somente elas podem encher o nosso coração de paz e vida. E é dessa maneira que vai se tendo no Salmo uma descrição sobre os caminhos e mostrando qual o grupo que encontra a verdadeira felicidade. Olha só que coisa interessante. Neste Salmo, não sabemos quem o escreveu, mas o salmista ele está nos dando algumas lições importantes. E a primeira delas é quando ele fala sobre 3 palavras nesse versículo 1, que descrevem os homens sem Deus, aqueles que procuram viver como se Deus não existisse. A primeira palavra que ele usa para descrever pessoas desse grupo é ímpio. E a palavra ímpio significa aquele que não tem fé. Ora, não ter fé não é somente não acreditar em Deus, mas é não ter a fé salvadora em seu coração. Ou seja, para que o homem seja verdadeiramente feliz, ele precisa ser filho de Deus. E isso só acontece, segundo João 1,12, com aqueles que creem no nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque creem no nome do Senhor. Essa fé falta no coração daqueles que vivem como se Deus não existisse. São ímpios. Podem ser até gente como muitas vezes se ouve por aí, parece gente boa, é quase crente, só falta ser crente, mas quase crente é ímpio. Quase crente é pessoa que ainda não renunciou à própria vida para encontrar a vida de Deus. O ímpio é assim, ele não tem a fé salvadora em seu coração. A segunda palavra usada para descrever homens desse grupo são os pecadores.
ele fala sobre o conselho dos ímpios e o caminho dos pecadores. O pecador é aquele que vai um passo além do ímpio. Se o ímpio não teve uma experiência de salvação com Deus, o pecador é aquele que vive deliberadamente na prática do seu pecado. O seu desejo, a sua intenção é a satisfação dos desejos do seu próprio coração. Se ele não quer viver com Deus, viverá somente para si mesmo, apenas para satisfazer aquilo que os seus desejos trazem à sua existência. Por isso mesmo, muitas vezes, os homens sem Deus estão vivendo deliberadamente na prática do pecado. Mas a terceira palavra para descrever os homens desse grupo é escarnecedores, e diz na roda dos escarnecedores. Também vai um passo além. O ímpio não crê, não teve a salvação. O pecador vive deliberadamente no pecado. Agora, o escarnecedor é aquele que, além de ser ímpio e pecador, ele escarnece, zomba de quem teve uma decisão pessoal por Cristo, de quem está no outro grupo, no outro lado. Ele não quer saber de Deus e nem das pessoas que desejaram viver com Deus. Por isso ele escarnece, ele zomba, ele simplesmente acha que isso é uma bobagem, uma grande perda de tempo. Mas o salmista também nos diz que nesse texto aqui, além destas palavras que descrevem os homens sem Deus, nós vamos ter aqui 3 maneiras que tais pessoas usam para influenciar as pessoas ao pecado. Por exemplo, você tem aqui os ímpios que tentam influenciar os homens com os seus conselhos. Por isso ele diz, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Que coisa boa poderá dar a alguém cuja vida não está rendida aos pés de Cristo? Tais pessoas têm outros padrões de ética, de moralidade, e por isso mesmo, na grande maioria das vezes, os seus conselhos não são conselhos bons, são conselhos ruins. Por isso a Bíblia sempre diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Falam dos pecadores que querem nos seduzir e muitas vezes fazem isso lançando para nós desafios para que tenhamos a mesma postura e o mesmo tipo de vida. Mas além do conselho dos ímpios, maus conselhos, diga-se de passagem, eles ainda tentam influenciar as pessoas ao pecado por meio do caminho em que vivem. Por isso diz que bem-aventurado também é o homem que não anda no caminho dos pecadores. O caminho é aquele lugar por onde você passa para chegar em algum lugar, o seu destino. E é justamente esse o caminho e a grande tragédia do homem sem Deus. O caminho dele é um caminho de pecado. As marcas que ele deixa não são boas. Não estão de forma alguma preocupadas com o padrão de santidade que Deus exige daqueles que o amam. Mas eles querem viver segundo a satisfação dos seus próprios desejos e concupiscências. Por isso, a próxima maneira de influenciar as pessoas ao pecado que o grupo usa é a roda dos escarnecedores. É quando eles mostram para você o lugar aonde se festeja, aonde se cultua o pecado, a sua vida de ética. E por isso mesmo há um convite para que a gente se assente e participe com eles. Se você percebeu bem, existem aqui 3 verbos, 3 ações que são progressivas. Ele diz que quem encontrou a verdadeira felicidade não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É assim que o pecado chega, com uma influência falando aos ouvidos, que quando desce ao coração e agrada, faz-nos parar para ouvir mais. E à medida que a gente ouve e gosta, a gente acaba sentando e participando com os outros. O pecado é sorrateiro e pouco a pouco pode ser que Satanás, o mundo e a carne estejam nos influenciando a tentar encontrar felicidade fora dos caminhos de Deus. Cuidado! A bem-aventurança está em quem não faz estas coisas. Por isso ele diz aqui sobre 3 ações
que a gente pode ter para evitar o pecado. A primeira, não ouvir o mau conselho dos ímpios. Cuida dos seus ouvidos. Cuida das coisas que são ditas a você, e elas são o tempo inteiro. O tempo inteiro, pessoas más, o mundo em que nós vivemos e que jaz no maligno, e também o próprio ser cruel e maligno, Satanás, príncipe desse mundo, produzem aí coisas que, entrando pelos nossos ouvidos, podem acabar alojando-se no nosso coração. Por isso, cuida dos seus ouvidos e passa aí nos seus ouvidos a palavra de Deus, porque é ela que será o filtro para que as coisas de Deus entrem, mas as que não são de Deus fiquem do lado de fora. Ele diz também, para se evitar o pecado, você não deve parar para ouvir mais. Ele está falando sobre hábito. O pecado é assim, ele começa com uma pequena ação que leva a uma outra ação. Lembro do nosso irmão, pastor Haroldo Heimer, numa pregação que ele fez, certa vez, quando ele disse: ninguém cai no pecado da imoralidade. O homem entra nele engatinhando. E é isso mesmo, pouco a pouco. Uma coisinha que ouviu aqui, outra coisinha que ouviu ali, já passa a querer ver com os próprios olhos e depois, pouco a pouco, ele está se lançando à prática das mesmas coisas. Não pare, não crie o hábito, porque a terceira ação é não se assentar para fazer junto, nem para fazer igual. E é dessa maneira que, com estas ações, e Deus nos ajudando, nós vamos conseguir permanecer nesse caminho da verdadeira felicidade de Deus. Mas o salmista nos ensina também como o servo de Deus encontra felicidade. Já falamos aí no verso 1, é policiando seus ouvidos, cuidando dos caminhos por onde andam seus pés e policiando também as suas relações e as suas ações. Mas no verso 2 ele lança um outro conceito importante, que é amar a palavra de Deus, nela meditar de dia e de noite. E diz aqui, antes de quê? Antes de viver como vivem os ímpios, melhor é praticar a palavra de Deus e ter nela prazer. Nós precisamos encher os nossos ouvidos com a palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos andar no caminho de Deus. E o Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e ela é luz para os nossos caminhos. Também diz aqui que não devemos estar na roda dos escarnecedores, mas na congregação dos justos, porque são esses que têm prazer na lei do Senhor e buscam essa lei de dia e de noite. Quando Paulo escreve sua epístola a Timóteo, ele diz para ele permanecer nas Escrituras, que são a palavra de Deus, que produziram no coração dele a salvação em Cristo Jesus e o tornaram sábio. Há uma outra coisa aqui. Além de amar a palavra de Deus, o verso 3 diz que nós precisamos ser como uma árvore saudável, plantada junto à corrente de águas e que dá o fruto no tempo certo. Que brilhante ilustração! A árvore plantada junto à corrente das águas. O Senhor Jesus disse que é a fonte da água viva, portanto, é Ele quem nutre, é Ele quem produz a vida na árvore. E uma vez que a árvore se alimenta dele, ela cresce, frondosa, forte, firme, e no tempo certo ela vai produzir fruto do Espírito. Não as obras da carne, mas o fruto do Espírito, o amor, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, aquelas coisas que a lei de Deus não condena. Portanto, policiando ouvidos, pés e relações, amando a palavra de Deus e procurando ser como árvore frutífera, dando fruto do Espírito para a glória de Deus. É assim que o servo de Deus encontra felicidade. Mas o Salmo termina falando para nós sobre 4 coisas que os ímpios sofrerão. Aqueles que estão andando fora dos caminhos do Senhor e buscando um outro tipo de prazer e alegria. Primeiramente, o verso 4 diz que eles sofrerão de um problema chamado inconstância. Se nós, o povo de Deus, somos árvore plantada junto à corrente de águas, o ímpio é como a palha
que o vento dispersa. Você já deve ter visto pessoas com uma peneira no quintal separando a palha dos grãos. Ele joga para cima quando o vento vem e o vento faz com que a palha que não tem firmeza seja levada. Sabe-se lá para onde? O grão pesado cai de novo na peneira. Assim é o homem sem Deus, inconstante nos seus caminhos, não tem firmeza, nenhum tipo de padrão que dê a ele a segurança que o homem tanto quer. Só Deus tem. Mas os homens sem Deus são assim, inconstantes nos seus caminhos. Outra coisa que sofrerão os homens sem Deus é, verso 5, a condenação no juízo. As pessoas às vezes acham que nós vamos vivendo aqui, fazendo o que bem queremos com a nossa vida e que não vamos ter que prestar contas um dia. É como se nós nos hospedássemos num hotel, usufruíssemos de tudo o que ele pode proporcionar e depois, na hora de ir embora, a gente não quer pagar a conta. Mas a Bíblia diz, não é assim. Haverá um dia em que todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus e prestaremos conta de tudo o que fizemos e de tudo o que deixamos de fazer. É assim que no Antigo Testamento encontramos no livro do Eclesiastes o conselho: alegra-te, jovem, na tua juventude, e anda pelo caminho que satisfaz o teu coração. Mas lembra que de todas as coisas Deus te pedirá conta. E o ímpio haverá de prestar contas. E diante de Deus, ali no dia do juízo, o Salmo diz que ele sofrerá condenação. Mas há uma outra coisa que o ímpio padece e sofre. Ele não consegue congregar, não com o povo de Deus. E diz aí, o verso 5, que ele não permanecerá na congregação dos justos. Já percebeu? Há pessoas que às vezes entram na igreja, permanecem ali um tempo, não têm Cristo ainda no coração. Ainda são joio no meio do trigo e tentam muitas vezes perverter os retos caminhos do Senhor, corromper o coração das pessoas. Não conseguem e acabam com o tempo se afastando. Quando a palavra de Deus é pregada de maneira profética, condenando os pecados, tais pessoas não conseguem ficar mais na igreja e elas vão embora e vão para o lugar que lhes é próprio, a roda dos escarnecedores. Mas há ainda uma última e terrível coisa que padecerá todo aquele que vive sem Deus, que é a morte. E o salmista dizendo: o Senhor conhece o caminho dos justos, verso 6, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não somente o caminho, o modo como ele vive, mas também ele mesmo. A morte é a separação de Deus, e a morte eterna, ela é definitiva. Ela é uma separação de Deus para todo sempre. Que tristeza! Fomos criados para viver em comunhão com Deus, mas se não vivemos com Ele, e se essa decisão não é tomada aqui, lá do outro lado, isso é impossível de acontecer. Por isso o salmista chama essa atenção. Os ímpios acham que são muito felizes pela maneira como vivem, mas ao final eles padecerão da eterna separação de Deus, banidos para sempre da presença do Senhor. E aí? Por qual caminho você anda? Aonde você está tentando encontrar felicidade? Aonde você tenta encontrar plenitude de vida? 2 caminhos, 2 estradas, 2 grandes grupos, 2 destinos. Só um caminho leva à verdadeira vida, à verdadeira felicidade. É o caminho das pessoas que amam o Senhor. E eu desejo que você esteja nele. Venha a Jesus Cristo, a fonte da água da vida, descendente ali, nele, a sua sede, e seja como uma fonte a jorrar para a vida eterna, dando testemunho a todas as pessoas das boas e grandes coisas que Deus pode fazer em nós. Que o Senhor te abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este salmo, porque ele é um salmo de exortação e de alerta, e faz-nos refletir sobre os nossos caminhos, mas ele também nos aponta qual é o verdadeiro caminho de uma vida feliz. É com o Senhor. Obrigado porque te amamos, obrigado porque a tua vida já nos alcançou por meio de Cristo Jesus.
cuida de nós e abençoa aqueles que ainda estão na dúvida, que a tua graça também possa assisti-los no seu coração. Oramos por isso no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia. A palavra do Senhor nos diz que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Você pode adorá-lo com todo o coração. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se Dequenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se Dequenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se Dequenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se Dequenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se Dequenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. A nossa vitória está no nome de Jesus. Aleluia.